A educação avançou muito nos últimos anos, mas ainda está longe de cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. E nós recebemos em nosso estúdio César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação. Muito obrigada, César Calegari, por aceitar nosso convite. O Plano Nacional de Educação, que deveria ter sido implantado no início desse ano, agora que está na ordem de votação na Câmara Federal, ainda vai para o Senado. O que explica tanta demora? Porque os políticos, em época de campanha, sempre falam do seu empenho, da prioridade da educação. Eles falam com sinceridade? A maior parte não. A educação, em geral, é uma grande prioridade no discurso, mas na hora que assumem o poder, é muito comum que a educação seja colocada lá para trás. Primeiro porque a educação, às vezes, para alguns incomoda, né? Tem muitos setores ainda no Brasil que acham que a educação é um perigo, né? Porque pode questionar privilégios, gente que está estabelecida no poder. Nesse caso do Plano Nacional da Educação, lembrando apenas que o Plano Nacional da Educação terminou no final do ano passado. Tínhamos um plano de 10 anos. Algumas metas foram atingidas, a maior parte das metas não foram atingidas. E o novo plano, ele é pé no chão? As novas metas que chegaram a um consenso lá são exequíveis, digamos? Ele está muito impregnado de um debate muito grande que houve no Brasil, a partir da Conferência Nacional da Educação, que foi realizada no ano passado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ele é mais sintético, é um número muito menor de metas, são 20 metas e não cento e tantas que tinha no plano anterior, então é um pouco mais fácil de acompanhar e as pessoas poderão acompanhar de fato o desenvolvimento dele. Agora, está atrasado, né? A nossa expectativa é que isso já estivesse votado. Acabou de ser relatado na Câmara Federal, vai receber emendas da Câmara Federal, então a minha expectativa é que o novo Plano Nacional da Educação, como lei no Brasil, para 10 anos seguintes, ele seja aprovado ainda antes do final do primeiro semestre do ano que vem. O ano que vem é um ano eleitoral, a partir do segundo semestre é um ano difícil de discutir coisas mais profundas, né? E a educação é algo que tem que ser tratado com muita seriedade e muita profundidade. César Calegari, o Plano Nacional de Educação, esse de 2001, ele tinha como uma das cento e tantas metas acabar com o analfabetismo. Isso exatamente não aconteceu no Brasil. Então, a indagação é isso. Falhou por quê? Falta de dinheiro, de investimento na educação, ou mesmo a questão de recursos para investimento na carreira de quem ensina, o professor? Bom, o Brasil investe em educação muito menos do que precisa. E é bom lembrar que percentual atualmente? São aproximadamente 5% do PIB, né? O PIB brasileiro é de 3 trilhões e 700 bilhões de reais. Em países desenvolvidos, eles investem O percentual é parecido, só que o PIB per capita desses países desenvolvidos é muito maior do que o Brasil. E mais, esses países fizeram já a sua lição de casa e são desenvolvidos exatamente porque investiram em certa época da sua história e continuaram a investir em educação. Por exemplo, o investimento por aluno ano hoje no Brasil, das crianças e jovens, né, que ensino médio e final do ensino fundamental, é de aproximadamente $1.200 por aluno ano. O investimento que se faz nos Estados Unidos para essa mesma juventude é de aproximadamente $12 mil por ano. Quer dizer, nós estamos fazendo um investimento em educação que corresponde à 10ª parte do esforço que os países desenvolvidos estão fazendo. Olha, e lembrando que nós temos que tirar o atraso, né? Então, por isso que um dos pontos mais importantes da proposta de Plano Nacional de Educação é que de 5%, a proposta do relator é que isso vá para 8% do PIB, que já é um avanço extraordinário, mas os movimentos vinculados à educação brasileira, todos nós estamos participando da ideia de que a parte do PIB para a educação seja de pelo menos 10%. Portanto, de 150 bilhões de reais que se investe na área pública no Brasil em educação, isso deve saltar para em torno de 370 bilhões de reais. Que, se bem usado... Claro, isso tem que chegar no ponto principal. E o ponto principal, não há educação de boa qualidade no mundo, Maria Lídia, que não comece com a valorização do educador, né, do professor. No Brasil hoje, salvo algumas exceções, talvez acho que me encontro nela, mas ser educador, ser professor hoje é uma opção para quem não consegue melhores opções no mercado de trabalho. E os jovens, né? Eles querem fazer o magistério? Olha, querem se preparar para ser professores? Ou
essa não é uma carreira atraente? Eu te respondo com a seguinte dado, né? Um professor com 40 horas em nível universitário hoje no Brasil, média salarial, recebe R$ 1.100. Qual é o jovem que olha essa perspectiva nesse instante e diz o seguinte: olha, eu quero ser professor para ganhar R$ 1.100, não poder fazer outra coisa na vida, porque tem que me dedicar, me preparar, estudar. Então, quando nós falamos que é necessário investir mais em educação, muito mais, e agora, nesse instante, é porque nós temos que cuidar de fazer com que a carreira do professor ela seja uma verdadeira opção para essa juventude, como acontece nos países, como é o caso da Finlândia, Noruega, onde os melhores entre os melhores é que vão ser professor. Não conseguem depois entrar para a carreira de professor, então vão ser médicos, vão ser advogados, jornalistas de sucesso como você. Muito obrigada, César Calegari, e que esse investimento de verdade aconteça. Afinal de contas, é isso que vai mostrar a certeza da qualidade de futuro que possamos ter. E no caso da lei, só terminando a educação, nós temos que batalhar para que o Plano Nacional de Educação ele seja uma lei de responsabilidade educacional. Não é só um plano vazio, mas que ele comprometa os agentes públicos para a sua realização. Muito obrigada.